Como é possível um anime de cartas, joguinho de cartas, ser tão bom e fazer tão sucesso? Olá, eu sou o Luan e sejam bem-vindos ao Universo, meu canal de animes e jogos. E hoje eu tô aqui para trazer um vídeo sobre Yu-Gi-Oh! Não especificamente o Yu-Gi-Oh! Mas sim Yu-Gi-Oh! Dark Dimensions, que é basicamente o filme, o último filme lançado da história clássica de Yu-Gi-Oh! Podemos assim dizer, do Duel Monster mais especificamente. Mas isso eu explico conforme passar do vídeo. Espero que vocês gostem e todos sejam bem-vindos, todos os novos inscritos. Aqui vamos falar sobre muitos animes, jogos e diversas coisas. E eu espero que vocês possam curtir muito no conteúdo. Faço com carinho e gosto muito de fazer o que eu faço. Então, vamos lá. Seguinte, Yu-Gi-Oh! Pra quem não sabe, é o jogo de cartas do moleque de cabelo espetado que virava... demônio, enfim... Mas basicamente, Yu-Gi-Oh! Contava a história de Yugi e seus amigos, e essa era a saga do El Monster, que é o primeiro anime lançado. Depois tivemos outras sagas como GX, 5DS, enfim, e outras coisas. E aí, conforme o passar do tempo, a gente chegou numa geração totalmente nova, com novos jogos de Yu-Gi-Oh! Com novas regras, Speed Duel, essas coisas assim. Só que a fandom tem muito carinho pela primeira temporada, pela primeira saga como um todo. E literalmente eu acho que é uma das mais famosas junto com o GX e o 5DS, já que tiveram até um especial desses 3 animes. Acontece que Yu-Gi-Oh! Marcou a geração de muitas pessoas. Por incrível que pareça, um anime com um jogo de cartinhas, que você tem que colocar a cartinha em modo de defesa, ataque, aí acontece a batalha lá e tal. É empolgante e é emocionante. E foi muito legal acompanhar Yu-Gi-Oh! Quando eu era um pouco menor. Cara, foi realmente uma sensação muito boa. Eu prefiro o Duel Monster a qualquer outro arco de Yu-Gi-Oh! Tirando o GX. GX é muito bom, mas esses dois aí eu acho que estão empatados. Mas ainda assim, tipo, Yu-Gi-Oh! Foi perdendo sua seriedade, podemos assim dizer, depois do 5DS. Então, pra mim, morreu no Duel Monster, 5DS e GX. Mas aqui acontece que é o seguinte, passando um pouco tempo, a fandom meio que queria algo do anime clássico. Assim, eu queria muito ver um anime clássico retornando com uma história totalmente nova e tal, em homenagem a tudo que aconteceu, já fazem anos que o Yu-Gi-Oh! Lançou. E o anime clássico, querendo ou não, é o que impulsiona mais as pessoas. Tipo, se você conhece Yu-Gi-Oh!, você não conhece o Jaden, ou o Yusei, ou qualquer outro personagem que tenha lançado aí. Você conhece o Yugi. Literalmente todo mundo que foi apresentado ao Yu-Gi-Oh! Conhece o Yugi, que passava lá na TV Globinho ou no SBT. Tanto faz aonde você assistia no canal aberto, mas um dos dois passava o Yugi na saga do Pegasus lutando lá pra salvar... enfim, o Yugi lutando contra o Pegasus pra salvar a alma do avô dele. Eu lembro, passava muito essa coisa aí. Mas enfim, basicamente, depois de muito tempo, eles fizeram algo sim relacionado ao anime clássico. Yu-Gi-Oh! Dark Dimensions é um filme lançado para matar essa nostalgia, onde mostra o que aconteceu com o Yugi e seus amigos depois da última batalha de Yu-Gi-Oh! Que foi o Yugi versus Faraó, e o Faraó foi embora. Basicamente, esse filme mostra, tipo, a cidade dominó em paz, não tá acontecendo muita coisa, tá em época de festival, tá em clima legal e bonito, e ali... eu acho que eles quiseram dizer que não tem mais o que fazer. Tipo, não tem motivo para o anime o original, da saga clássica, retornar. Porque, querendo ou não, a cidade dominó já está tranquila, não tem ninguém ameaçando, literalmente está todo mundo muito bem, o Pegasus não tá fazendo merda, o Pegasus virou uma pessoa tranquila, e o Kaiba nesse filme aqui não era para estar acontecendo, mas ele ainda tá viciado em derrotar o Faraó. Entretanto, o equipamento que ele tá usando, na verdade, é para conseguir fazer um novo jogo de Yu-Gi-Oh! Que seria, no caso, que a gente conhece aqui como o Duel Links. Mas, lá dentro do anime, é um jogo de realidade virtual, podemos assim dizer. Eu acho que a ideia do final do filme nem foi tanto pro Kaiba enfrentar o Faraó, mas depois eu chego lá. Seguinte, depois de um tempo a gente vê o Kaiba tá tentando meio que projetar lutas contra o Faraó. Ele tá tentando meio que lutar com o Faraó mentalmente, com o sistema do Duel Links, fazendo com que imagine um Faraó falso. Só que ele não tem bancos de dados suficiente para isso, ele só tem da memória dele. E da memória dele é o Kaiba. O Faraó nunca vai ser tão bom quanto ele, e sempre que eles duelam, o Kaiba vence. E basicamente o Kaiba fica puto
e ele tá tentando reconstruir o Enigma do Milênio para trazer o faraó de volta. Só que também ele sabe que não pode trazer o faraó de volta. O único que pode é o Yugi. Mas calma lá que temos partes ainda. Basicamente, depois disso, a gente vê basicamente um novo vilão que realmente apareceu do nada e é um motivo bem aleatório de todos. O vilão é o Diva e ele quer impedir o retorno do faraó. E para isso que ele quer impedir, ele basicamente vai lutar contra o Kaiba lá onde o Kaiba meio que vai atrás das partes do Enigma do Milênio, onde foi a última batalha do Yugi e do faraó. Só que o que acontece nesse ponto é o seguinte: o Kaiba e o Diva duelam e o Kaiba acaba vencendo o duelo, entre muitas aspas, porque o duelo não é finalizado. O duelo meio que é parado, já que o templo tá todo desmoronando e tal, e os dois têm que ir embora. Uma coisa que deu pra mostrar nesse duelo foi o sistema de duelo Link, que basicamente coloca no disco, joga o disco e o monstro aparece, o que é muito interessante, é muito legal. E é claro, uma das cenas mais marcantes desse filme, que também ficou por todo o anime, que é: mas ele não é um monstro, é um deus. Nossa senhora, o Kaiba invocando o obelisco nesse filme é uma coisa que eu não esperava na época que eu vi. Eu falei, mano, caraca, velho, será que vai aparecer os deuses egípcios? E aí tá lá o Kaiba contra Diva e tal, e aí o Kaiba olhou assim e falou: pera aí, tamo no túmulo do faraó, deixa eu puxar uma coisa aqui. Aí ele literalmente usou o sistema de combate do Diva, que é o duelo espiritual, coisa assim. E quanto mais espírito você tem, mais forte, tipo, você puxa a carta, e a carta que você quer, ou depende do que você queria. O Kaiba então meio que encheu a barriga, já que o Kaiba, né, é uma reencarnação do faraó lá atrás, né? Ele não é o faraó, ele é tipo um sacerdote. Então ele tinha essa capacidade de fazer o puxar do milagre, que ele puxa a carta que ele quiser. E ele puxou o obelisco, o atormentador, pra sacrificar seus 3 dragões brancos e derrotar o Diva. Simplesmente o obelisco, um dos melhores monstros possíveis de Yu-Gi-Oh! Eu queria ver o Slifer nesse filme também. Enfim, passando o tempo, basicamente o Kaiba vai embora e o Diva começa a ter neurose. O Diva começa a ficar maluco e ele vai atacar os amigos do Yugi. O Diva é literalmente um personagem que não tem sentido, já que o objetivo dele era parar o renascimento do faraó. E depois que o Kaiba mete o pé com o Enigma do Milênio, ele vai atrás do Bakura. E o Bakura tem um pequeno problema chamado Anel do Milênio. E bem, o Anel do Milênio não é uma coisa muito legal, e a gente sabe o que acontece. Basicamente, depois disso, é um bando de papo furado, eles ali se divertindo e tal. Aí o que acontece de importante? A irmã do Diva aparece falando com o Yugi, e basicamente ela fala que o Kaiba tá tentando reviver o faraó, e não tem como reviver o faraó, porque senão o mundo vai entrar em caos e trevas de novo. E em resumo, eu desculpo do filme pra falar, mano, não tem como trazer o faraó de volta em nem o anime clássico. Basicamente, não tem mais o que fazer. Se o faraó voltar pra este mundo, as trevas voltam. Ou seja, não é as trevas que vão trazer o faraó de volta, é o faraó que vai trazer as trevas. O que é um pouco problemático já com o final do filme. Mas beleza, o Yugi fala que não tem como o Kaiba reconstruir o Enigma do Milênio, já que ele tem a última peça. E ele também fala que o faraó não vai voltar. O faraó já cumpriu o objetivo dele ali e não tem o porquê dele voltar. Então, basicamente, o Yugi fica um pouco mais tranquilo com isso. Só que o Diva vai levando os amigos do Yugi pra uma outra dimensão. Ele pega o Bakura, só que lá tem o bagulho do Anel do Milênio. Enfim, um monte de baboseira, chega lá no final do anime e temos a luta final, que é o Yugi versus o Diva. Depois o Kaiba contra o cara aleatório, que eu não lembro quem era, mas não importa, porque depois o Yugi vai lutar com ele. Enfim, o Yugi contra o Diva fica falando lá que o faraó não pode retornar, e você sabe disso, Yugi, por isso eu vou impedir que você vença aqui, Yugi, que não sei o que. O Yugi fala que, tanto faz, eu vou ter que lutar com o Kaiba, e você não pode ficar no meu caminho, eu vou parar com a sua loucura, de ver que você tá ficando maluco, você não tá fazendo o que você tem que fazer. Você tá literalmente atacando as pessoas sem motivo nenhum. E aí, conforme o duelo passa, o Yugi vence o Diva acaba ficando totalmente louco, biruta. O Anel do Milênio vem e se funde com ele. E depois, durante o duelo do Kaiba e do Yugi, que basicamente o Kaiba pega a última parte do Enigma do Milênio. No caso, o Yugi faz isso mesmo. Antes do duelo, o Yugi pega e coloca a última parte que faltava no Enigma do Milênio. E aí, não acontece nada como já era de esperar. O Yugi fala pro Kaiba que o faraó não vai voltar e não tem o porquê dele voltar. Então o Kaiba fica puto e eles começam a duelar. No meio do duelo, quando o Yugi ia vencer o Kaiba, sim, o Yugi venceu, não venham de palhaçada. Basicamente o Diva aparece de uma forma corrompida pelo Anel do Milênio
juntando com os poderes mágicos dele, que, bem, basicamente tinha a capacidade de levar as pessoas para uma outra dimensão, por isso o nome lá das dimensões, e basicamente o poder dele era cheatado pra caramba, e ele agora ia acabar com o mundo em trevas. Em resumo é isso, tipo, eu tô dando uma resumida seca desse vilão, porque esse vilão é uma merda, ele não tem muita coisa, sabe? O objetivo dele é impedir o faraó, e adivinha só o que acontece? Ele traz o faraó de volta. Então assim, ele não cumpre com o objetivo dele, muito menos ele tem algum sentido biológico. Ele só tava malucão querendo vingança e coisa do gênero, principalmente contra o Bakura, já que o Bakura matou o Shed. Enfim, acontece. Enfim, depois de um tempo, basicamente o Yugi e o Kaiba duelam contra o Diva corrompido e basicamente, bem, o Kaiba acaba se sacrificando pra vencer o Yugi, fala de uma cena ali bonitinha, entrega o Enigma do Milênio pro Yugi, manda ele chamar o faraó. O Yugi vai sacar sua última carta pra ver se ele consiga ganhar do Diva, só que, né, o Yugi já tá sem forças e talvez ele não consiga, ele não aguentou um jogo das trevas, já que, né, o Yugi, né, ele não aguentou um jogo das trevas misturado com o bagulho do moleque lá, o Yugi. Mas enfim, o Yugi acaba caindo e desmaia no chão, dando a entender que o Yugi perdeu o duelo. Só que não, o Enigma do Milênio então ativa e a gente vê aquela ceninha clássica, nossa, que nostalgia, e acaba caindo uma luz dourada no céu. E já sabemos o que acontece, né? Faraó retornou. Sim, o Faraó volta no estilo mais bonito de todos, na sua versão mais incrível. Cara, chega a arrepiar. Essa cena pra mim do Faraó voltando é sensacional. Mano, não tem explicação como que eu gosto dessa cena. O Faraó literalmente volta de uma forma incrível. E não só isso, como tipo, depois que ele volta, o Diva fica, ah não, o Faraó retornou, que não sei o que. O Faraó fica lá de boaça, não fala nada, puxa uma carta, ele invoca o seu paladino e dá um tapa que derrota o Diva. Simplesmente, sem efeito, sem nada, sem fala, sem absolutamente coisa nenhuma. O Faraó só voltou, puxou uma carta e acabou com o moleque. Simplesmente Faraó. Ele não precisava mais falar que, não, coração dos caras. Não, esquece, ele é cheatado. É muito legal esse final porque, primeiro, vamos lá, ele não era pra fazer sentido, já que muitas coisas aqui trazem uma pequena quebra de conteúdo, porque no final do anime não era pra o Faraó retornar, não tinha nem como, era pra realmente acontecer o que o Yugi falou, o Faraó não tem motivos pra retornar e ele não vai voltar, até porque, né, depois de todo o final do anime, tipo, o Faraó dependia do Yugi, o Yugi dependia do Faraó pra eles se conectarem, se completarem, porque uma maldição foi posta a eles já não tinham motivo mais pra ficar junto. E com isso, basicamente, o Yugi e o Faraó não teriam mais motivos de meio que ficar andando por aí, pra um lado pro outro, tendo aventuras. Então depois que o duelo é vencido pelo Yugi, o Faraó cumpriu seu objetivo e ele não precisava mais ajudar o Yugi. Ele já estava completo e o Yugi também. Então o Faraó não precisava mais retornar e não precisava mais ficar naquele mundo. Ele podia voltar pra época dele. Só que aí, nesse filme aqui, o Faraó retorna por causa das trevas. E não faz sentido também, porque o Diva, como eu disse, estava impedindo o Faraó de voltar, estava querendo, no caso, impedir o retorno do Faraó, porque o Faraó ia trazer as trevas junto com ele, já que o Faraó também tem esse bagulho dos jogos das trevas, o Caramba 4. Só que aí que tá o problema, porque o Diva trouxe o Faraó de volta. Só que o Faraó não impediu basicamente o mundo perfeito que o Diva e a irmãzinha dele queriam. Ele não meio que impediu isso, ele só voltou pra impedir que o mundo fosse corrompido em trevas. O que não faz sentido nenhum também, porque, sei lá, não faz. Eu sei que basicamente depois de o Faraó retornar, ele basicamente olha pro Yugi, o Yugi olha pra ele quebra o Enigma do Milênio e agora ele vai embora de vez. Não tem explicação, não tem motivo, não faz sentido isso aqui. Porque da outra vez o Faraó teve que ir lá na tumba dele pra pegar um portal pra voltar. E o Enigma do Milênio não foi destruído, assim como as outras relíquias. Nesse aqui, o Faraó próprio destrói o Enigma do Milênio, né, e vai embora. Tipo,
qual é o sentido disso? Não faz sentido o faraó ter ido embora. Sinceramente, o faraó podia ter ficado. Sim, eu sei que isso aqui é mais por conta de... não tem como o anime clássico voltar porque o faraó não vai voltar. Olha aqui, ó, o faraó destruiu o Enigma do Milênio, não vai ter mais coisa. E é literalmente só pra isso, porque não faz sentido algum biológico o faraó ter retornado pro Enigma, ele próprio destruiu o Enigma e embora. Você tá me dizendo que ele podia ter feito isso a todo momento e não precisava daquele duelo final. Bem, é uma coisa sem sentido. Enfim, e depois disso o filme acaba com todo mundo feliz e realiza seus sonhos. Cara, esse filme é muito divertido, é muito nostálgico e é uma coisa muito legal. Mesmo das coisas que não fazem sentido no filme... é verdade, tem um pós-crédito que o Kaiba vai atrás do faraó e luta com ele lá no Egito. Sim, o Kaiba foi pro Egito lutar com o faraó. Eu não creio que, ele foi derrotado ou muito menos derrotou o faraó. Na verdade, eu creio que ele foi derrotado sim. Mas, basicamente, eu acho que ele só foi pro Egito para tentar pegar banco de dados suficiente para recriar o faraó no Duel Links. E ele conseguindo recriar o faraó no Duel Links, bem, ele não precisa ir mais pro Egito lutar com o faraó. Enfim, esse filme é muito legal, é muito divertido, uma animação linda, impecável e traz uma sensação de nostalgia e coisas muito legais. Sinceramente, esse filme é muito bonito e é muito nostálgico. Ele é muito divertido e vale a pena assistir. É impressionante como um jogo de cartinha faz uma coisa tão incrível, bem melhor do que outros animes aí. Mas enfim, é muito interessante e muito legal. Yu-Gi-Oh! Dark Dimension pra mim, sem sombra de dúvidas, é uma das melhores coisas de Yu-Gi-Oh! Infelizmente, a gente não vai ter mais nada da saga clássica, eu acho, porque eles vão ter que dar um jeito de trazer de novo o Faraó, junto com o Enigma do Milênio, o que não faz sentido eles conseguirem trazer isso, eu acho. Enfim, eu vou ficando por aqui e eu espero que vocês tenham curtido desse vídeo. Se gostou, já sabe, deixa o like e se inscreve no canal pra me ajudar. Temos vídeo quase todos os dias. É isso, fique com Deus, até a próxima.